Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui novamente para essa devocional poderosa. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia compartilhando o pão de cada dia, que nunca falte sobre a nossa mesa, o pão diário. Aquilo que a palavra declara que nós precisamos ter o alimento diário, em todo tempo, orar no Espírito, em todo tempo, buscar o Senhor. E essa devocional é para que a gente possa se alimentar um pouquinho da palavra, dessa riqueza, desse banquete que é a palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você um texto muito poderoso. Na verdade, eu quero começar a compartilhar. Tem um livro que eu gosto muito, que eu ganhei de presente, chama Priorize Deus. E ele tem uma devocional diária e de vez em quando eu quero trazer ela para que possamos aqui compartilhar também dentro desse pão de cada dia. Aqui tem várias devocionais e de vez em quando eu vou tirar uma dessas para a gente compartilhar junto com a palavra do Senhor. E hoje está falando sobre volte a enxergar. E é tremendo, eu quero compartilhar com você nesse momento, mas se você ainda não inscreveu no canal, inscreve no canal. Se você ainda não deixou seu comentário, deixe seu comentário. E se você também não encaminhou, encaminhe para alguém para que possa ouvir e também desfrutar um pouquinho do que Deus está falando conosco, amém? E hoje Deus tem a palavra para você, porque você precisa voltar a enxergar. Enxergar o quê? Enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Enxergar os teus sonhos, os teus projetos. Porque você já enxergou alguma coisa e às vezes você parou de sonhar, parou de enxergar aquilo que Deus tem para você. E hoje eu quero despertar, quero acender o fogo da palavra na tua vida para que você possa voltar a sonhar e voltar a agir diante das visões que Deus tem para você. Então, esse é o tema. Volte a enxergar. O que sonhos você já desistiu? Quais sonhos que você já desistiu? E que tal retorná-los a sonhar? Olha que legal isso. Então, querido, com o tempo, muitas pessoas deixam de enxergar o futuro brilhante que Deus tem para nós, o teu propósito, e tem procurado em diversas coisas, outras coisas, né? Diversas situações e parou de sonhar. Mas a Bíblia relata uma história de um homem que fala que ele voltou a enxergar. Ele voltou a ter a sua perspectiva de novo. O nome desse homem chama Bartimeu, perdão. O nome dele chama Bartimeu. Quem foi Bartimeu? Você já deve ter ouvido falar o cego de Bartimeu. Isso, esse mesmo. E a Bíblia fala o quê? Lá no livro de Marcos 10, conta essa história de um homem que era cego. Havia muito tempo, ele vivia sentado na estrada e ele descobriu que Jesus ia passar por lá. Ele falou, opa, hoje eu vou ficar por aqui. Na verdade, ele sempre ficava ali naquela estrada, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando. Oh, tremenda essa palavra. E sabe o que aconteceu na beira do caminho? Ele pedindo esmola, até que ouviu dizer que Jesus estava por ali. Olha que tremendo. E aí, Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse cego não parou de gritar. Gritava. Até que Jesus ouviu. Jesus parou. E chegou até esse homem e fez uma pergunta. O que queres que eu te faça? E hoje Jesus faz essa pergunta para você. O que queres que eu te faça? Porque Jesus está passando, querido. Se você está aqui, porque Jesus passou agora na estrada que você estava. Essa é a palavra para você. E Jesus está te fazendo essa pergunta. O que queres que eu te faça? E ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. Mas ele precisou ouvir. Jesus queria ouvir da boca dele. Porque ele podia ter falado, eu quero uma muleta nova. Eu quero, sei lá, um tapete novo para eu ficar aqui, uma almofada. Né? Mas o cego, que ele disse assim, Senhor, mestre, eu quero tornar a ver. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto antes. Ele já teve
o prazer, querido, de enxergar o mundo colorido, o prazer de chegar as pessoas andando, o prazer de sentar naquela estrada ali e ver um passarinho. Ele sabia como era maravilhoso enxergar. E às vezes eu estou falando aqui com você, não é enxergar natural, mas é enxergar aquele sonho que você teve, enxergar, voltar a sonhar, voltar a acreditar que Deus pode fazer, querido. É isso que Deus quer fazer isso com você, voltar a enxergar. E Deus, ele pergunta, o que quer que eu te faça? E ele falou, voltar a enxergar. Então aquele homem, ele pediu para tornar a enxergar. Isso que significa o quê? Que um dia ele havia visto. Um dia ele viu coisas maravilhosas. Ele viu uma árvore e não podia ver mais. Olha que tremendo. Tem coisas que parecem simples para o outro, mas para você não. Às vezes você sabe o que você quer? Eu quero voltar a falar com um amigo, eu quero voltar a falar com meus pais, com meu irmão. Voltar a enxergar, querido, que Deus pode mudar a história. Para alguns parece simples, mas para você não. Então peça para Deus, hoje é seu dia, o dia de você falar, Deus, eu quero voltar a enxergar aquilo que eu já enxerguei, aquilo que o Senhor tem para que eu possa desfrutar dessa terra. E aquele homem, querido, como eu disse, ele já provavelmente já tinha visto, porque ele falou que queria tornar a enxergar. Então é difícil quando já vimos, já fomos felizes e às vezes não somos mais. Às vezes nós sonhamos, mas não sonhamos mais. Mas hoje Cristo, Ele quer o quê? O que é? Ele quer que você fale para Ele o que quer que Ele te faça. Ele faz essa pergunta, o que quer que eu te faça? E Jesus faz essa pergunta para nós. E aí, qual é a tua resposta? Aí você fala para Ele, tem várias respostas, só você sabe o que é importante você voltar a enxergar. Então, querido, que hoje, nesse tempo, o Senhor possa fazer você enxergar. Assim como aquele homem estava na beira do caminho, encontrou Jesus e teve a sua vida transformada, isso também poderá acontecer com você hoje, amém? A visão é a arte de ver o invisível. Olha que lindo, a visão é a arte de ver aquilo que é invisível. E o Senhor te dá esse poder dessa arte de ver aquilo que às vezes você ainda não viu ou você já viu e parou de ver. E Deus hoje torna isso mais presente na sua vida. Jesus, ele pode fazer todas as coisas, querido. Basta você crer e falar com ele, Senhor, eu quero voltar a enxergar aquilo que eu não estou enxergando mais. Eu quero viver contigo aquilo que eu não vivia mais, que eu não vivo mais. Ou você já viveu, teve experiência e não vive mais. Então, querido, hoje é seu dia. O dia que o Senhor vai fazer você enxergar. Assim como aquele cego. Jesus mudou a vida dele. Uma coisa parecia simples, né? Um pedido, mas ele falou, eu quero voltar a ver. Então, querido, que nesse dia o Senhor possa trazer fé, poder de Deus, graça de Deus, para que você possa voltar a ver aquilo que Ele quer que você veja. Amém? Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, assim como aquele cego Bartimeu teve fé, gritou, clamou o nome de Jesus, e Jesus parou para ouvir ele. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E aquele cego falou, eu quero voltar a ver, Senhor. E assim Deus fez com ele, assim sonhos, projetos, ó Deus, visões que paramos de ver, pessoas que estão aqui, que não conseguem mais enxergar, que o Senhor abre os olhos dele, o Senhor derrama sonhos, poder, alegria, para que eles possam voltar a ver, em nome de Jesus. E que o pão de cada dia nunca falte sobre a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa meditar lá no Marcos 10. Amém? E crer que o Senhor pode fazer maravilha no meio de nós. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente seu dia. E até o próximo devocional.